Não dá para esse julgamento demorar tanto. Um detalhe que é curioso, que muito está se falando do Bruno Henrique, é óbvio que é um absurdo que se demore tanto a definir a situação do cara. A Leila Pereira tem razão em se mostrar indignada. Atenção, torcedor rubro-negro. A novela Bruno Henrique acaba de ganhar um novo e polêmico capítulo. O relator do caso travou o processo, e essa pausa inesperada pode custar muito caro ao Flamengo. Entenda agora o que está por trás dessa decisão e o que pode acontecer nos próximos dias no clube. Não dá para esse julgamento demorar tanto. Não dá para o Bruno Henrique jogar 2 meses com efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele é algo legítimo, correto, porque se você tem a possibilidade de um recurso após o primeiro julgamento, e nesse recurso pode haver absolvição, se você já começa a cumprir a pena, você pode ter um prejuízo enorme. Para que você cumpriu 2, 3 jogos de suspensão se no pleno você foi absolvido e não pegou nenhum? E aí? Cagada tá feita. Para isso existe o efeito suspensivo. Agora 2 meses? 2 meses para o julgamento? Sendo que não havia qualquer justificativa oficial no site do STJD do porquê do adiamento quando era para ter sido feito. Ah, não, foi por causa do negócio do Rio, da confusão, do Comando Vermelho, da polícia, da operação no Alemão. Pô, desculpa, mas não teve nenhuma informação oficial do STJD. Isso aí era só apuração de bastidor. Então não pode demorar 2 meses. É uma demora muito grande. Quando se comete algo claramente antiético, como cometeu o Bruno Henrique, perigosíssimo, e você vê o cara continuar jogando normalmente sem uma punição em número de jogos, passa-se um recado muito ruim. Então, os julgamentos, eles também precisam entender, contemplar de alguma forma, não precisam ficar reféns disso, porque, obviamente, que eles precisam olhar a letra fria da lei. Mas é preciso ter um olhar de sensibilidade para o impacto daquela decisão na sociedade, em toda uma coletividade. O famoso dar exemplo. Eu acho que é um exemplo muito ruim o Bruno Henrique seguir a vida normalmente. Como é muito ruim o tribunal demorar 2 meses para julgar. Muito ruim. A Leila Pereira tem razão em se mostrar indignada, né? Por toda essa enrolação no julgamento do Bruno Henrique e no desenrolar desse julgamento. Leila Pereira reagiu indignada aí com relação ao julgamento do Bruno Henrique, né? O novo adiamento, primeiro o voto sendo pela absolvição do atacante do Flamengo. E a torcida do Flamengo tá reagindo nas redes sociais, colocando um vídeo que eu vou mostrar aqui, da reação da Leila Pereira, logo depois do erro bizarro da arbitragem a favor do Palmeiras contra o São Paulo. Por quê? O que acontece? A Leila Pereira, ela reagiu hoje, dizendo que ela não pode aceitar que o Campeonato Brasileiro, que está tão equilibrado e disputado, seja decidido também fora dos gramados. E aí, a torcida do Flamengo, pegando essa deixa de fora dos gramados, né, de jogos sendo decididos fora dos gramados, viralizou, né, tá compartilhando um vídeo da Leila Pereira comemorando, tirando onda, depois do jogo contra o São Paulo, onde o Palmeiras teve ali aquele lance bizarro, onde não foi marcado pênalti para o São Paulo. Aí muita gente vai perguntar, e a sua opinião, pilhado? Para mim, os dois lados têm razão na reclamação. Mas a torcida do Flamengo, eu vou botar o vídeo aqui da Leila Pereira, também tem razão. Quando ela critica, ela diz, agora a Leila Pereira quer dizer que não pode ser decidido fora do campo. Mas olha como é que ela reagiu depois daquele erro a favor do Palmeiras. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Eu acho que os dois lados têm razão. Um detalhe que é curioso, que muito está se falando do Bruno Henrique, é óbvio que é um absurdo que se demore tanto a definir a situação do cara. Agora, nessa terça-feira, dia 4, faz 2 meses que ele foi suspenso e está com efeito suspensivo. Mas essa é a tônica do STJD. O Alan também está jogando com efeito suspensivo do Palmeiras. E 2 jogadores do Palmeiras já foram colocados para serem julgados por supostas ofensas ao árbitro depois do jogo com o Flamengo. O Piquerez, que foi até expulso, e o Gustavo Gomes. E não tem data do julgamento. O STJD é assim. É provável que faça isso nas últimas rodadas, que aí todos os holofotes se voltam para o tribunal, e aí de repente absolve um, absolve o outro, todo mundo joga. Isso já aconteceu várias vezes. Passa pano para todo mundo. Ou pune um ou outro, fica uma confusão danada. Mas tem mais gente jogando assim, as pessoas não estão se tocando. O Alan está jogando com efeito suspensivo. Foi expulso contra o Fluminense, foi julgado, pegou 2 jogos, cumpriu um. O Palmeiras foi lá e meteu o efeito suspensivo, como o Flamengo pegou também. Gente, efeito suspensivo no futebol brasileiro acontece desde sempre. É que o contexto do Bruno Henrique... Não é bom que exista, é evidente que não é bom. Mas isso já é assim há muito tempo. Há muito tempo. E não vai mudar. Não vai mudar. Porque fica uma narrativa como se fosse uma exclusividade do Flamengo. Não é.
Não é. Não, o a Vasco da narrativa Gama fica, mas fez, o o contexto Vasco de da Gama aposta e fez uma tal. final de campeonato brasileiro com um jogador que foi expulso. Não, e Primeiro tinha jogo várias contra o Palmeiras, aberrações, o Edmundo tomou um cartão amarelo, o Eurico Miranda falou para ele ser expulso, ele forçou a expulsão, conseguiu, jogou e foi campeão. Caramba, gente, isso foi há 28 anos. 28 anos. Então, o futebol brasileiro, ele é assim. Então, não é um caso específico. É óbvio que está errado. E eu acho até mais, já falei e repito, o Bruno Henrique, o artigo em que ele foi colocado, ele pegou 12 jogos, o máximo é 24. Eu acho que ele tinha que pegar 24 jogos, na minha opinião. Ele não deveria estar jogando. Como o Alan deveria cumprir os 2 jogos de suspensão. São 2 jogos, são 2 jogos. Negócio de efeito suspensivo não deveria existir. Mas existe. A lei dá essa brecha. Aí tem 2 jogadores indiciados do Palmeiras. Tá? Julgar o efeito suspensivo, o cara pede vistas do processo, é assinar o atestado de incompetência. Só para explicar para o pessoal, é um termo jurídico pedir vistas, né? Em que é a solicitação de um tempo adicional para examinar o processo. Cara, do tipo, minha professora, a tia Luísa, veio trazer a prova e eu falei assim, tia, não tive tempo de estudar. Preciso de mais, exatamente preciso de isso. mais tempo para estudar. Dá para estar já para daqui 3 semanas? Você está marcada a prova faz... Há quanto tempo a prova está marcada faz 6 meses. Eu não vou tirar a prova coisa nenhuma. Não. Então, assim, é assinar o atestado. Os caras não... Assim, é cuspir na credibilidade deles próprios. É menosprezar a inteligência das pessoas que estão vendo o noticiário. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Assim, cara, o Alan foi expulso dia 23 de julho, julga dia 24 de julho. Você está trabalhando lá para quê? Não, e é um desrespeito a todos os envolvidos, né? A todo mundo que tem que ir para lá, jornalistas, todo mundo que faz parte ali. Aí vai, para você esperando o julgamento, para ter uma decisão. Ah, não, quero mais tempo. E aí todo mundo vai embora de novo para voltar na quinta, sexta-feira. Você acha que tem que absolver? Absolve, mas tem que dar uma solução para o caso, é óbvio. Ele pode ser absolvido? Claro que pode ser absolvido. Eu não sou juiz. Quem é o juiz são os auditores que estão lá para auditar. Ok, mas assim, então absolve. Entende que absolve. Não pode dizer que não teve tempo para ver o processo, pede vistas do processo. Que coisa é essa? O jogador, né? Um desgaste grande. Foi lá agora pela manhã. E tem mais coisa para acontecer para a decisão do campeonato. O Gustavo Gomes foi denunciado porque disse que o Wilton Pereira Sampaio é soberbo. O Marlon disse que o Grêmio foi roubado e não foi denunciado. Então, assim, cara, é só olhar para o que está acontecendo, para o que pode acontecer. O STJD tem que ser digno, como os árbitros também tem que ser. Ninguém tem que terminar o campeonato achando que alguém foi beneficiado pelo tribunal ou pelo árbitro de campo. Ninguém tem que ser beneficiado por nada. Agora, tem que ter um mínimo de cuidado com isso. Olha só, e é incrível como o futebol é um sobrevivente. Sabe quanto bateu a média de público do Campeonato Brasileiro nessa rodada? Nessa rodada depois, a média da rodada foi 26 mil pessoas, mas a média do campeonato é em 26.161. É a segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. A segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro. E o tribunal faz isso com a credibilidade do campeonato. E aí, como os árbitros fizeram também. A informação que chega aqui do Igor Siqueira também, PVC, é que o auditor Marco Aurélio Choi, ele pediu vistas por ser um tema complexo. Mas o tema complexo faz 6 meses. Sim. E é complexo mesmo, né? É por isso que tá nesse julgamento. Que coisa, é? Esse é um caso que pode ter impacto direto na sequência do Flamengo no Brasileirão. O julgamento do Bruno Henrique promete movimentar os bastidores do futebol brasileiro nos próximos dias. Nós seguimos acompanhando todos os desdobramentos e voltamos a qualquer momento com novas informações. Deixe a sua opinião nos comentários o que você acha que vai acontecer. Até o próximo vídeo.